ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Eu quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Eu quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Não se desespere, não se entregue assim, pois existe um Deus que quer cuidar de ti. Todo este sofrer logo vai ter fim. Deixe sua vida Cristo dirigir. Ele quer te dar a vitória, Ele quer te libertar. Abre o coração nessa hora, sua vida irá mudar. Quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Eu quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Eu quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Não se desespere, não se entregue assim, pois existe um Deus que quer cuidar de ti. Todo este sofrer logo vai ter fim. Deixe sua vida Cristo dirigir. Ele quer te dar a vitória, Ele quer te libertar. Abre o coração nessa hora, sua vida irá mudar. Quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Assim comigo, ó, comigo. Todo mundo. Quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Todo mundo, pede a vergonha, vamos lá. Quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Hoje eu vou falar sobre o sangue unificador de Cristo. É o mesmo Deus, é o mesmo Espírito Santo que nos guia, que nos leva. E graças a Deus por isso. E eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Hebreus, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 23 ao 28. Hebreus, capítulo 9, do versículo 23 ao versículo 28. Todos acharam, amém? E diz assim a palavra de Deus: de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Senhor Jesus, nós te adoramos, nós te amamos, nós te bendizemos. Eu peço, Senhor, que tenha misericórdia da minha vida e venha me usar aqui nesse lugar hoje, Senhor, como instrumento teu.
para edificar, para fortalecer, Senhor, os meus irmãos. Senhor, aquilo que eu vou falar aqui hoje, Senhor, não são pensamentos meus, não é uma filosofia humana, mas é a Tua santa palavra, Senhor. Então, Senhor, eu peço que o Teu Espírito Santo venha preparar os corações, venha abrir os ouvidos, que nada, Senhor, venha nos distrair, nada venha tirar nossa atenção. Senhor, que nós possamos absorver tudo aquilo que o Senhor preparou para essa noite. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então nós estamos no primeiro domingo de 2018, primeiro domingo do ano da expansão. Nesse mês de janeiro é o mês da unificação. E se nós queremos viver um ano de expansão do reino, nós precisamos entender que para que esse reino expanda, para que essas coisas aconteçam durante esse ano de 2018, nós precisamos entender, como Jesus disse ali em Marcos 3:24, que um reino dividido não subsiste em si mesmo. Então, como nós louvamos aqui, nesse último louvor, eu quero que você olhe para o teu irmão, olha bem para o rosto dele, e pense assim: sabia que foi pago um altíssimo preço para que ele estivesse do seu lado hoje? Olha para o irmão de trás, você sabia que foi pago um alto preço para que ele estivesse aqui hoje com você? Você pode glorificar a Deus por isso? Foi pago um alto preço, um preço que nós não poderíamos pagar. Você não poderia pagar nem com todo o seu dinheiro. Você não poderia pagar com todo o seu conhecimento, nem com seus diplomas, nem com o seu nome, com nada. Não tinha outra forma de ser pago esse preço se não fosse pelo sangue de Jesus Cristo. E o que é unificação? Nós estamos no mês de janeiro, o mês da unificação. Unificação significa pegar aquilo que está espalhado, ou pegar aquilo que está dividido, e reunir para formar um todo. Jesus, quando nos viu, ele sentiu compaixão de nós. Sabe por quê? Porque nós éramos como as multidões, que andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. E como um bom pastor, ele veio para nos reunir. E não só para nos reunir, mas para nos guiar e dar a sua vida por nós. No Antigo Testamento, era feito o sacrifício. Uma série de sacrifícios eram feitos, cada um tinha um significado, e se a gente fosse ficar falando aqui hoje sobre isso, ia demorar a noite inteira. Mas eu quero que você entenda que eram feitos sacrifícios no Antigo Testamento, e esses sacrifícios eram feitos com animais. E esse sacrifício, esse sangue derramado, ele trazia um alívio temporário sobre a culpa do homem. Por que era um alívio temporário? Porque todo ano o sumo sacerdote precisava entrar no tabernáculo e oferecer novamente um sacrifício em favor do povo. Esses sacrifícios, eles precisavam ser repetidos todos os anos. E eles eram feitos num lugar que era apenas um símbolo. O tabernáculo aqui na terra era apenas um símbolo do verdadeiro tabernáculo que existe lá no céu. E Jesus Cristo, então, ele entra na história. O próprio Filho de Deus, ele sai do seu trono, ele deixa toda a sua glória, e ele invade a história, e ele nasce, ele cresce, e como um sacerdote eterno, ele oferece um sacrifício eterno pelos nossos pecados. Uma só vez, como nós lemos aqui em Hebreus 9. O derramamento do seu sangue forneceu um sacrifício permanente e uma ligação permanente entre Deus e o homem. Como o pastor falou aqui um pouquinho antes de eu subir, Cristo pegou a mão de Deus, Pai, a mão do homem e uniu novamente. Nós estávamos separados de Deus. Nós estávamos como inimigos de Deus. Não existia nada que nós pudéssemos fazer para aplacar a ira de Deus sobre nós. Mas eu ainda quero lembrar mais um detalhe. Lá em Josué 8, 30 ao 35, se você quiser abrir, pode abrir, ou deixar marcado. Mas em Josué 8, do versículo 30 ao 35, nós vemos uma situação em que logo após o povo de Israel ter derrotado Jericó e ter tido uma grande falha contra Ai, antes que eles pudessem ter uma vitória. Logo após esses fatos, que são muito conhecidos, né? Uma grande vitória contra Jericó e uma grande derrota contra Ai,
aí eles expurgam o pecado, lutam de novo e vencem. Eles param num lugar, e eles se deparam contra 2 montes, e Josué fala assim: agora nós vamos cumprir aquilo que Moisés tinha dito, que nós precisávamos fazer quando nós entrássemos aqui. E o que Moisés tinha dito? Olha, quando vocês entrarem na terra de Canaã, vocês vão até um lugar onde vocês vão encontrar 2 montes, um se chama o Monte Gerizim, e o outro se chama o Monte Ebal. E no Monte Ebal, em cima do Monte Ebal, vocês vão pronunciar as maldições, e de cima do Monte Gerizim, vocês irão pronunciar as bênçãos. E ali vocês vão renovar a aliança. Então Josué cumpre com isso. Josué chega ali com o povo, e metade do povo fica no Monte Ebal, a outra metade do povo fica em cima do Monte Gerizim. E no Monte Ebal, eles erguem um altar de pedras caiadas, né? Pedras pintadas de branco. Então era um altar bonito, branco. E é sobre aquele altar eles ofereceriam sacrifícios. Presta atenção nisso. Um monte servia para pronunciar maldições, e o outro monte servia para pronunciar bênçãos. E no final daquilo tudo, o povo estava ciente e havia concordado com os termos da aliança. Então, resumindo as maldições e as bênçãos, se o povo obedecesse a palavra do Senhor, eles receberiam bênçãos. E se o povo desobedecesse a palavra do Senhor, eles receberiam maldições sobre as suas vidas. Então, naquele cenário, o povo estava em concordância. Eu concordo com essa aliança que Deus está fazendo comigo. Eu aceito os termos desse contrato, desse testamento, dessa aliança. Amém? O povo sabia o que eles estavam fazendo. Eles sabiam que Deus eles estavam servindo e que era um Deus que exigia obediência. Se você obedece, você recebe bênçãos. Se você desobedece, você recebe maldições. Esses eram os termos da antiga aliança. Amém? Nós não vivemos mais nessa aliança. Mas esses eram os termos da antiga aliança. E ali naquele lugar, nós podemos perceber que, depois no decorrer da história de Israel, e você pode perceber quando você olha para a tua vida, para o teu coração, para as coisas que você faz, que você fala, o que você pensa, que é impossível que a gente consiga cumprir toda a lei. É impossível. A lei, na verdade, ela veio para mostrar como nós éramos pecadores. A lei, ela veio como uma lanterna para mostrar como nós éramos sujos, como nós éramos tortos, errados perante Deus. E o homem, qualquer homem chega à conclusão de que é impossível viver debaixo daquela lei perfeitamente, é impossível, é impossível. E Paulo, ele faz um excelente comentário lá em Romanos 1,18, quando ele diz que, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Do céu se manifesta a ira de Deus. A verdade é que nós estávamos numa condição tão suja, tão vil, tão má, e nós éramos como inimigos de Deus, que se Deus nos mandasse para o inferno, Ele estaria sendo justo, e nós tínhamos que ir para o inferno aplaudindo e glorificando o nome dEle. Mas graças a Deus, que Deus manifestou a sua misericórdia e graça para nossas vidas. Misericórdia não nos dando aquilo que nós merecíamos, e graça nos dando aquilo que nós não merecíamos. Deus, Ele é muito misericordioso e gracioso. E lá em Gálatas 3,13, diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo se fez maldição por nós. Cristo desceu para o céu, desceu do céu para a terra, e Ele se fez maldição por nós. Voltando para a imagem dos montes, eu quero que você tenha bem firme na sua mente esses 2 montes, o Ebal e o Gerizim. Cristo viveu 33 anos aqui nessa terra, de maneira perfeita, porque a Bíblia diz que Ele em tudo foi tentado, mas não cometeu nenhum pecado. Cristo não pecou, Ele viveu uma vida sem pecado. Então imagina só que todos nós estávamos em cima do Monte Ebal, no Monte das Maldições. E Cristo, sozinho, estava no Monte Gerizim. Porque Ele foi o único que obedeceu perfeitamente a Deus. E todos nós estávamos lá, pecadores, afastados de Deus, no Monte da Maldição. Então Cristo pega todo o seu mérito, toda a sua vida perfeita, sem pecado. E Ele olha para mim e para você. E Ele fala assim, troca de lugar comigo.
Troca de lugar comigo, vem aqui para o monte da bênção e eu vou para o monte da maldição. Eu vou ficar no seu lugar. Eu vou receber a ira de Deus sobre mim no teu lugar. Você não tem que morrer, você não tem que oferecer nada, porque eu vou oferecer o meu sangue. Eu vou me fazer maldição por você. Eu vou me fazer maldição por toda a humanidade. Foi isso que Jesus Cristo fez. Foi isso que Ele fez. Nós estávamos condenados ao inferno. Nós estávamos caminhando a passos largos para um abismo, mas então Jesus, Ele veio e Ele mudou toda a história, quando Ele morreu pelos nossos pecados naquela cruz. Uma morte vergonhosa, uma morte feia, uma morte que ninguém desejaria. Não foi uma morte heróica, não foi uma morte, aos olhos humanos não foi uma morte heróica, não foi uma morte bonita, mas nós percebemos então, aos olhos da fé, o quão heróica foi essa morte. Ele foi o maior super-herói de todos, porque Ele morreu por todo mundo, pelos pecados passados, presentes e futuros. Ele cobriu os nossos pecados. Nós não precisamos mais de um sumo sacerdote todo ano, entrando no Santo dos Santos e oferecendo alguma coisa, porque Cristo já fez isso de uma vez por todas. Jesus derrama o seu sangue precioso em nosso lugar e nos livra da morte eterna. Ele nos liga novamente com o Pai. E agora nós passamos a ser filhos de Deus. Nós não éramos filhos, mas a Bíblia diz lá em Romanos 8,15 que nos foi dado o espírito de adoção de filhos. E nós podemos chamar o nosso Deus de Abba, Pai, porque Ele é o nosso Pai agora. E Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho. Agora nós somos família de Deus, mediante a fé que nós temos em Jesus Cristo. E é sobre esse sangue poderoso que eu quero pregar nessa noite, o sangue unificador de Cristo. É perfeito nós começarmos o ano falando sobre unificação, porque nós precisamos alinhar as nossas vidas, nós precisamos entender a nossa condição perante Deus, entender como nós somos dependentes dEle, porque de tempos em tempos nós começamos a pensar que somos muito maduros, muito independentes, que nós não precisamos tanto assim de Deus. Você começa a pensar que é espiritual demais, que você já sabe demais, mas é muito importante que nós saibamos a nossa posição perante Deus, aonde nós estávamos. Nós estávamos numa posição terrível e Jesus Cristo trocou de lugar conosco. E eu queria falar então 4 pontos sobre o sangue unificador de Cristo. E o primeiro deles é que das trevas Ele nos resgatou. O sangue unificador de Cristo das trevas nos resgatou. E lá em 1 Pedro 1,18, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Não foi com coisas corruptíveis que nós fomos resgatados. Eu quero que você entenda bem uma coisa. Talvez na nossa cultura aqui no Brasil, o sangue ele não signifique tanto assim. Quando nós falamos sobre o poder do sangue de Jesus Cristo, muitas pessoas não entendem muito bem que poder é esse, por que o sangue assim é tão importante. Mas Deus ele sempre deixou bem claro, desde o Antigo Testamento, que o sangue ele tinha um valor inestimável, porque na verdade o sangue significa vida. Por que os animais precisavam derramar sangue? Porque era necessário de que, para cobrir o pecado, e desde o Antigo Testamento o povo entendia que o pecado exigia, o salário do pecado era a morte, então para você cobrir a morte você precisava derramar vida. Então eles matavam aqueles animais, derramavam o sangue daqueles animais, para que o pecado fosse coberto. Mas como eu disse, era algo temporário, porque depois, de tempos em tempos, precisava fazer isso de novo. E sabe que é uma coisa bem interessante sobre o Monte Ebal? Que Moisés ele fala assim, olha, quando vocês estiverem na frente desses 2 montes, sobre o Monte Gerizim e o Monte Ebal, vocês vão fazer um altar somente no Monte Ebal. Se você for procurar lá em Deuteronômio, quando Moisés está falando isso, Deuteronômio 28, ele também fala no 17, se eu não me engano, ele fala que é somente sobre o Monte Ebal. E quando você lê em Josué 8, eles só constroem um altar sobre o Monte Ebal. E o Monte Ebal era o Monte das Maldições. E isso significa uma coisa,
que aonde tem pecado, aonde tem falha, Deus também proporciona uma forma de você pedir perdão. Aonde você erra, aonde você tropeça, aonde você escorrega, Deus ainda coloca ali um altar e fala assim, olha, pode me pedir perdão que eu vou te perdoar. Porque em cima daquele altar eles ofereceram animais como sacrifício e ofertas pacíficas. As ofertas de sacrifício, os animais eles eram queimados até as cinzas, para que aquilo ali cobrisse todo o pecado. Mas as ofertas pacíficas, elas não eram queimadas até o fim. E os sacerdotes, eles comiam daquela carne como demonstração de que Deus ele estava se agradando e uma demonstração de louvor a Deus e de concordância de que Deus estava aceitando aquilo ali. Então, ofertas de sacrifício e ofertas pacíficas foram derramadas naquele altar. Isso significa que nós podemos ter confiança de que quando nós pecamos, nós temos um advogado fiel e justo e Ele perdoa os nossos pecados. Nós podemos pedir perdão a Deus e Ele vai nos perdoar com toda certeza. Deus é um Deus de alianças. Nós cantamos isso e é verdade, né? Deus ele faz tantas alianças. Ele faz uma aliança com Adão no Éden. Ele faz uma aliança com Noé depois do dilúvio. Ele faz uma aliança com Abraão. Ele faz uma aliança com Isaac, uma aliança com Jacó. E ele vai renovando a sua aliança. E ele faz a sua aliança com o povo. E ele faz uma aliança com Davi. E reafirma a sua aliança com Salomão. E ele vai assim cumprindo. Deus é um Deus de alianças. Deus é um Deus que Ele gosta de ter um relacionamento conosco. Mas não é qualquer relacionamento. Não é apenas um relacionamento verbal, de falar assim, olha, eu amo vocês. Mas é um relacionamento em que Ele se compromete. Ele se compromete com as nossas vidas. O que você fez para ser salvo? Me diz. O que você fez para receber a salvação? Nada. A gente apenas depositou a nossa fé em Cristo. Nós não fizemos nada, nós não fizemos nenhuma obra, nós não tivemos que fazer nenhum esforço. Deus não pediu que nós orássemos 10 horas por dia, nem jejuássemos 7 dias por semana, nem que nós viéssemos em todos os cultos, nem que nós fizéssemos uma oferta para que Ele nos desse salvação. Deus, Ele proporcionou a salvação de graça. Jesus veio e morreu por nós sem cobrar nada. E Ele nos resgatou das trevas. Nós estávamos nas trevas, mortos. Nós estávamos cegos, nus. Nós não podíamos fazer nada por nós mesmos. E Deus nos resgatou, nos recomprou. Porque resgatar também significa recomprar. Ou seja, nós éramos de Deus. E aí o homem pecou. Nós deixamos de ser de Deus. E Deus ele falou assim, eu preciso recomprar esse povo para mim. Eles eram meus e agora não são mais, mas eu preciso recomprar esse povo para mim. E Jesus vem e nos compra novamente. Romanos 3,25 diz assim, ao qual Deus propôs, para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Como eu disse, nós éramos inimigos de Deus e Deus nos reconciliou novamente através de Cristo. Cristo nos reconciliou com Deus. Cristo, como já foi falado aqui, vou falar de novo, pegou a nossa mão, pegou a mão de Deus e nos colocou novamente em contato. Nós voltamos a pertencer a Deus. Nós éramos inimigos, afastados, destituídos, distantes, merecedores de castigo. Mas Cristo nos reconciliou com o Pai. E quando Ele nos reconciliou, Ele fez 4 coisas. A primeira é que Ele satisfez a justiça. Lá em Levítico 17:11, não precisa abrir, mas fala que a vida da carne está no sangue, pelo que vou tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Então existia uma justiça que precisava ser aplacada, certo? Deus ele não podia permitir que simplesmente o pecado não fosse pago, não tem como. Existia uma lei. Deus ele é santo. A lei é a expressão da santidade de Deus. Deus não inventou aquela lei porque Ele estava sem nada para fazer. A lei é a expressão da santidade de Deus aos homens. Então a lei, a santidade de Deus, ela exige que o pecado seja pago. Então, lá como diz lá em Levítico 17:11,
Existe uma justiça que precisa ser feita, e essa justiça envolve sangue. Então, quando Cristo, com o seu sangue, nos reconciliou com Deus, Ele estava ali satisfazendo a justiça. Em segundo lugar, Ele nos trouxe paz. Lá em Colossenses 1:20, diz que, havendo por Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Cristo fez paz pelo sangue da sua cruz. Nós estávamos em guerra com Deus, nós éramos inimigos de Deus, e Cristo fez paz quando Ele morreu na cruz. Cristo trouxe a paz quando Ele morreu na cruz. Lá em Romanos 5 diz que nós agora temos paz com Deus. Nós não tínhamos antes, mas agora nós temos paz com Deus. E foi Cristo que trouxe essa paz. E lá em João 6, 53 e 54, nós podemos ver que quando Cristo nos reconciliou com Deus, Ele também concedeu vida. Lá em João 6, 53 e 54, Jesus diz assim: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus, quando ele dá esse discurso, ele acabou de fazer um milagre dos pães, e a multidão começa a seguir Jesus. E eles atravessam para o outro lado, perseguindo Jesus. Jesus, ele fala que não vai operar de novo aquele milagre. Ele fala: eu sou o pão da vida. E mais para frente ele vai falar esse texto aqui. Ele fala que aquele que não comer da sua carne, não beber do seu sangue, na verdade não tinha parte com Cristo. Quem não bebesse do sangue dele, nem comesse da carne, não teria vida, né? E quem come da carne e bebe do sangue, vai ser ressuscitado no último dia. Agora, presta atenção. O judeu considerava o sangue algo precioso, algo sagrado. O judeu nenhum comia carne com sangue. O judeu nenhum comia carne com sangue. Era uma abominação, eles cumpriam com aquilo que Deus tinha ordenado. E Jesus, de repente, ele fala assim: olha, vem aqui no meu braço e morde aqui minha carne, aqui, ó, come um pedaço e bebe o meu sangue. Vem aqui morder um pedaço da minha carne, morde um pedaço da minha mão aqui e bebe meu sangue. Foi esse o impacto, foi essa cara que vocês estão fazendo que os judeus fizeram. Quê? Como assim? Eu vou morder, eu vou comer a carne, esse cara está vivo e está falando para eu ser canibal, eu tenho que comer a carne dele? Beber o sangue dele? E então muitos discípulos vão embora. É nesse momento que muitos discípulos vão embora. E Jesus vira para os seus 12 e fala assim: vocês não querem ir embora também? E aí Pedro responde: para onde nós iremos, se só tu tens palavra de vida eterna? Mas Jesus, ele fala algo muito importante, porque se nós queremos ter parte com Cristo, nós precisamos comer da sua carne e beber do seu sangue. Não fisicamente, óbvio, não era isso que Jesus queria dizer, mas que nós precisávamos participar dos benefícios do sangue que Cristo ainda iria derramar. Esse sangue que Ele ainda ia derramar no Calvário, no madeiro, nós precisávamos participar disso. Não tem como estar com Deus se nós não participarmos da carne e do sangue de Jesus Cristo. Então Jesus, através da sua carne, através do seu sangue, Ele nos concede vida. Porque Ele fala que aquele que não come da carne e bebe do sangue não tem vida. Então nós temos vida. Nós recebemos a vida através do sangue de Cristo. Nós estávamos mortos, nós estávamos no reino de trevas, nós estávamos afastados de Deus. Então, de repente, nós fomos resgatados, recomprados, e nós agora temos vida. Nós estamos agora novamente com o nosso Pai, dentro da família de Deus, vivendo. Nós temos vida. A nossa vida não acaba aqui, amém? Quando o nosso corpo aqui morrer, o nosso espírito continuará vivo pela eternidade com o nosso Deus. Nós continuaremos vivos eternamente. Qual é o contrário de estar vivo eternamente? Morrer eternamente significa ir para o inferno. Então nós estávamos condenados a morrer eternamente e de repente Cristo, Ele nos concede vida eterna.
Vida eterna quando nós aceitamos a Jesus Cristo. Vida eterna naquele dia que você mudou de vida, naquele dia que você reconheceu os seus pecados, naquele dia que você confessou com a sua boca que só o Senhor é Deus, que só Jesus Cristo é o Salvador, que não, se não for através da vida dele, você não consegue acesso ao Pai. Só existe um caminho e uma verdade. Vida que você recebeu desde aquele dia. Nós temos vida. E a quarta coisa que Jesus fez quando Ele nos reconciliou com Deus, Ele nos deu uma vida vitoriosa sobre o pecado. Lá em Romanos 5:9 diz assim, que logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. Nós somos justificados pelo sangue. E nós somos justificados pelo seu sangue, e nós automaticamente ganhamos também o quê? Uma vida vitoriosa sobre o pecado. Nós não somos mais viciados em pecar. Nós não vivemos mais debaixo do jugo do pecado. Nós não vivemos mais presos, escravizados por uma vida pecaminosa. Nós ainda não atingimos a perfeição, nós ainda não estamos no céu, mas nós não estamos mais presos ao pecado. Sabe aquelas pessoas lá fora que ainda estão nas trevas, que ainda estão presas aos seus vícios, ainda não conseguem parar de pecar, porque só existe uma coisa que nos impede de pecar, e essa coisa se chama sangue de Jesus Cristo. E pelo sangue de Jesus Cristo, nós temos uma vida vitoriosa sobre o pecado. Nós podemos levantar as nossas mãos e falar: eu não sou mais escravo, eu sou livre. Eu não preciso mais pecar, porque eu fui liberto por Jesus Cristo. Eu não estou mais condenado. Eu não estou mais debaixo de um jugo do pecado. Nós não estamos mais. Se você ainda na tua vida tem coisas que você não consegue largar, você precisa colocar isso diante de Deus. Você precisa falar: Senhor, pela tua palavra, lá em Romanos 5:9, diz que nós fomos salvos da ira de Deus. Nós não estamos mais presos ao pecado. Nós conhecemos a verdade e a verdade tem que me libertar, Senhor. Você precisa colocar isso diante de Deus, porque o verdadeiro crente, ele está livre de uma vida de pecados, ele tem uma vida vitoriosa sobre o pecado. A nossa carne está subjugada. Nós temos o domínio próprio. Você não está mais preso a isso. Entenda bem uma coisa, você não está mais preso ao pecado. Existem muitos homens e mulheres, jovens e adolescentes, que ainda dentro da igreja estão presos a pecados ocultos, pecados que eles escondem dentro das suas casas, escondem em algum lugar, e essas pessoas ainda são acusadas pelo diabo, ainda acreditam que estão presas nessa vida, mas a palavra de Deus diz que nós não somos mais escravos dessas coisas, e nós precisamos receber essa palavra e acreditar nela e falar: Deus, me ajuda, porque a tua palavra disse que eu não sou mais escravo. Não acredite nas mentiras do diabo. Não acredite no que o mundo diz, porque muitas vezes o mundo, esse sistema corrompido, ele vai tentar incutir na sua cabeça que não existe pecado. Ou então ele vai dizer assim para você: olha, esse negócio de seguir a Bíblia é impossível. Aquelas pessoas da igreja, elas estão fingindo. O teu pastor está mentindo. Aquelas pessoas que pregam, elas não estão falando a verdade. Mas rejeite esse ensinamento do mundo, porque o mundo é um sistema regido por Satanás, e ele só vai dizer aquilo que é contra a palavra de Deus, porque a palavra nos garante que nós não somos mais escravos, nós somos livres. Nós somos livres, irmão. Nós somos livres. Nós temos uma vida vitoriosa sobre o pecado. Então o sangue unificador de Cristo, primeiro, das trevas nos resgatou. Segundo, com Deus nos reconciliou. E aí eu falei esses 4 subtópicos. Terceiro, contra Satanás nos armou. O sangue unificador de Cristo nos deu uma arma contra Satanás. E que arma é essa? Está lá em Apocalipse 12, versículo 11. Onde diz assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Eles venceram quem? Venceram Satanás. Nos versículos anteriores está falando sobre Satanás. E eles o venceram com que arma? Pelo sangue do Cordeiro.
Você tem o sangue do Cordeiro sobre a tua vida, isso é uma arma contra o diabo. Você tem o sangue do Cordeiro sobre as suas vestes, isso é uma arma contra o diabo. Quando o diabo vier contra você, você precisa usar qual arma? O sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Contra Satanás, Deus nos armou. Querido, para de ter medo do diabo. Para de ter medo de coisa que não existe. Tem gente que tem medo de sombra. A pessoa está em casa, ela vê uma sombra passando, ela já pensa que é o diabo. Eu conheci uma pessoa uma vez que quando ela ia tomar banho, e ela ia enxaguar o cabelo, ela colocava a cabeça para trás porque ela queria ficar de olho aberto o banho inteiro. Porque ela achava que se ela fechasse os olhos, o diabo ia aparecer no banheiro. Que vida é essa que a pessoa tem? Que medo doido é esse? O diabo, ele não tem poder contra nossas vidas. A Bíblia diz que se nós resistirmos ao diabo, ele faz o quê? Ele foge. Resista ao diabo. Com que arma? O sangue de Jesus Cristo. Resista ao diabo. Com que arma? O sangue de Jesus Cristo. Creia nesse poder. Creia nesse sangue poderoso. Então Jesus, ele, com o seu sangue unificador, das trevas nos resgatou, com Deus nos reconciliou, contra Satanás ele nos armou. E por último, para a segunda vinda, nos preparou. Queria que você abrisse a tua Bíblia em Tito, capítulo 2, versículos 13 e 14. Tito, capítulo 2, versículos 13 e 14. Todos acharam, amém? Diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Eu vou ler de novo o versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a bem-aventurada esperança? Qual é a esperança de todo crente? Qual é a esperança da igreja de Cristo? É que um dia Ele vai voltar para nos buscar. A tua esperança não deve ser uma mansão, não deve ser um carro importado, não deve ser o melhor emprego, não deve ser a melhor viagem, ainda que essas coisas sejam boas aos nossos olhos, mas a nossa maior esperança, a maior de todas, a que deve fazer o nosso coração bater mais forte, é de que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Porque quando a minha maior esperança for a segunda vinda de Cristo, não importa se eu tenho um carro ou uma bicicleta, não importa se eu moro numa mansão ou num quartinho no fundo da casa de alguém, não importa se eu tenho um melhor emprego ou se eu sou um lixeiro, não importa se eu sou dono de uma empresa ou se eu sou um desempregado, não importa se eu faço viagens para o exterior ou se o mais longe que eu vou é para Peruíbe, não importa nada disso. Porque a minha maior esperança é que Jesus Cristo está voltando para me buscar. As outras coisas são muito menores, as outras coisas não têm valor, as outras coisas são muito inferiores, porque a maior esperança do crente é um dia morar na eternidade com o seu Deus, é um dia encontrar com Jesus Cristo, pegar nas suas mãos, olhar nos seus olhos, dizer o quanto o ama. A maior esperança do crente é não ficar pensando nesses dias que passamos aqui na terra, esses poucos dias, esses poucos anos que nós passamos aqui. A nossa maior esperança é passar a eternidade com o nosso Deus. E se você não tem vivido dessa maneira, você precisa ajustar a tua visão. Porque a visão do Evangelho não é a mesma visão do mundo. A visão do Evangelho é uma visão que olha para as coisas espirituais. Esse foi o problema daquela época para aquele povo que estava esperando encontrar um Messias lutador, um Messias que fosse um general, um soldado, montado num cavalo, armado até os dentes, para tirar Roma dali. E quando eles viram Jesus, eles se decepcionaram, e muitos falaram assim: não, esse daí não pode ser o Messias. Não, o Messias que eu estou esperando é um cara forte e alto, que ele vai chegar aqui arrebentando com Roma. Esse daí não pode ser Jesus. E muitos perderam
a oportunidade de caminhar com Cristo. E muitos não foram salvos, porque não depositaram a sua fé em Jesus Cristo, o Messias. Mas nós, como Jesus mesmo disse, mais bem-aventurados do que os discípulos seriam aqueles que não estavam vendo aquelas coisas, mas creriam. Então nós somos mais bem-aventurados do que os discípulos, porque 2000 anos depois nós não vimos nada daquelas coisas que aconteceram, mas nós cremos, nós temos fé, e nós somos salvos por essa fé, nós somos libertos por essa fé, e nós temos a certeza absoluta de que nós vamos encontrar com o nosso Deus no céu. Eu queria que você voltasse no primeiro texto que nós lemos, lá em Hebreus 9, e nós vamos ler o versículo 28. Todos acharam, amém? Versículo 28 diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Quem espera Jesus Cristo? Quem espera a salvação de Cristo? O Senhor vai aparecer com o seu corpo glorificado aos nossos olhos. Nós iremos para o céu. Nós iremos para o céu por esse sangue. Eu quero que você entenda aquilo que está sobre a tua vida. Não viva como se você fosse um ninguém. Não viva como se você fosse nada. Talvez você tenha projetado muitos planos para 2018. Nós acabamos de começar o ano. Mas talvez nem todos esses planos vão se concretizar. Isso é normal, isso acontece, faz parte da vida. A gente tenta, nem sempre a gente consegue. Mas de uma coisa nós temos certeza, de que o sangue de Cristo está sobre nossas vidas. E de que por isso nós somos mais do que vencedores. E de que por isso nós temos força para vencer o pecado todos os dias. Por isso nós temos força para vencer o Satanás todos os dias. É dessa maneira que nós caminhamos pela fé, com os pés no chão, mas com os olhos no céu. É por essa razão, é pelo sangue de Cristo, que nós podemos ter esperança. E quando nós temos esperança, querido, não importa a situação financeira que você esteja passando, não importa se no teu país, se no Brasil as coisas não estão fáceis, não importa se você não tem dinheiro para fazer o que muitas pessoas fazem, saem do país, recomeçam em outro lugar, não importa se a gente não tem dinheiro para isso, se a gente vai ter que ficar aqui até passar isso tudo, porque o que importa é que nós temos a nossa fé depositada em Cristo, o seu sangue nos protege, nos purifica, nos liberta. A esperança de estar no céu com Cristo nos faz ser felizes todos os dias, porque felicidade ela não é dependente das circunstâncias do dia a dia, porque se nós dependêssemos do dia a dia para sermos felizes, talvez você passasse a maior parte do ano triste, mas quando a tua felicidade não depende das circunstâncias, a tua felicidade está em Deus, a tua felicidade está na tua fé, aí a história é diferente. Aí você vai passar o ano inteiro feliz, sorrindo. E as pessoas vão te perguntar, mas por que você está sorrindo desse jeito? Você está desempregado. Por que você está sorrindo assim? As coisas não vão bem. Por que você está sorrindo desse jeito? Você está tão endividado que teve até que vender o teu carro. E você vai poder falar assim, eu estou sorrindo, porque o sangue de Jesus Cristo está sobre a minha vida. Eu estou sorrindo, porque a minha esperança está firme. Meu Deus está vindo me buscar. Eu estou sorrindo, porque quando eu morrer aqui nessa terra, eu vou abrir os olhos lá no céu. Eu estou sorrindo, porque Deus é soberano e todas as coisas estão no controle das suas mãos. Nada foge do controle de Deus. Deus não tem plano B. Ele só tem um plano e esse plano dá certo sempre. Não existe surpresa para Deus. Deus nunca é pego de surpresa. Por isso que eu estou sorrindo. E aí, se Deus decidir te abençoar e te agraciar, porque nosso Deus é um Deus tão maravilhoso, mesmo que a gente não mereça, Ele nos abençoa. Aí você vai continuar sorrindo. E aí você vai sorrir quando você receber o emprego que você tanto espera.
Você vai sorrir quando constituir a família bonita que você sonha. Você vai sorrir quando conquistar os teus pequenos sonhos, porque Deus, Ele é maravilhoso mesmo. E Ele nos concede até os pequenos sonhos. E você vai continuar sorrindo. E as pessoas vão falar assim, que engraçado, você sorriu o tempo todo. E você vai falar, claro, porque o sangue de Cristo está sobre a minha vida. Porque a minha esperança continua no meu Deus. Não são os bens materiais que vão me fazer olhar para o outro lado, porque eu continuo olhando para Deus. Eu quero que você olhe mais uma vez para a pessoa que está do teu lado. Vê que pessoa bonita, que pessoa agradável que está do seu lado. Não é bom nós estarmos aqui. Tenta olhar assim mais ou menos para a igreja toda. Olha que igreja bonita. Pessoas felizes. Pessoas salvas pelo sangue de Cristo. Pessoas que compartilham da tua mesma fé. São filhas do mesmo Deus. Tem o mesmo sangue sobre a vida delas. Eu quero que você saia daqui com uma mensagem no teu coração. O sangue de Jesus Cristo nos unificou. Olha que família linda nós temos aqui. Sabe, quando você precisar de alguma coisa, conte com o teu irmão, conte com a tua irmã. Nós temos uma família incrível aqui. Quando tudo der errado, vem aqui e procura pelos teus irmãos. Tenho certeza que pelo menos um abraço você vai receber, uma oração, uma palavra amiga, um conforto. Foi o sangue de Jesus Cristo que fez isso. Foi o sangue de Jesus Cristo que nos uniu. Não pode existir entre nós divisões. Se Cristo fez isso, quem somos nós para quebrar a união que Cristo criou? Ainda falando sobre os nossos irmãos, eu lembro que quando Jesus ele estava ali, ele foi chamar Tiago e João, eles estavam ajudando seu pai a costurar as redes. Ele estava ajudando o seu pai a costurar as redes. E Jesus chama e eles vão embora. E essa palavra, no original da Bíblia, no original do Novo Testamento, quando fala que eles estavam ali costurando as redes, é a mesma palavra que Paulo usa quando ele diz que nós precisamos estar unidos com os nossos irmãos. Nós precisamos batalhar diligentemente pela unidade. Quando Paulo fala que nós precisamos batalhar diligentemente pela unidade, tem o mesmo significado de quando aqueles dois pescadores, discípulos de Cristo, estavam costurando as redes. E sabe o que significa isso? Sabe o que significa você batalhar pela unidade? Quando você imagina que essa igreja aqui é uma grande rede. Nós temos o poder para pescar muitos peixes lá fora. Nós somos uma grande rede, mas muitas vezes acontecem situações, essas situações são buracos nessa rede. São rasgos na rede. E quando Paulo fala que nós precisamos batalhar diligentemente pela unidade, nós precisamos fazer como Tiago e João, costurar os buracos da rede, porque a próxima pesca está chegando e a gente não pode entrar no mar com a rede rasgada. Nós precisamos consertar a rede, nós precisamos nos consertar com os nossos irmãos. Sabe, o resumo de toda essa pregação é o seguinte: o sangue de Jesus, ele é poderoso, ele já fez a sua parte. Já está feito, nós não precisamos fazer mais nada. Já está consumado, já está terminado. Agora, por que Deus, através da vida do apóstolo Paulo, ele nos deixa uma ordenança de que nós precisamos batalhar pela unidade? Porque isso é algo que nós precisamos fazer. Não é ele que vai fazer. Nós temos que batalhar diligentemente pela unidade. Você precisa se consertar com os seus irmãos. Você precisa batalhar pela unidade. Sabe o que é batalhar pela unidade? É muitas vezes você tem que engolir uma palavra errada. É muitas vezes você ter que aceitar um olhar atravessado e falar assim: eu vou ficar na minha. Eu não vou responder o que eu tive vontade de responder agora. Porque a nossa carne, ela quer falar mal com todo mundo, né? Você já viu quando você fica bravo, a tua carne já fala o quê? Não, dá uma resposta. Não, dá aquela resposta.
Aí você fala, sangue de Jesus, me ajuda, me controla, muda o meu gênio, muda o meu jeito, segura minha língua, que a língua é rápida, né? Sabe o que é batalhar pela unidade? É você ir atrás daquelas pessoas que não estão mais vindo na igreja. É você ligar, mandar um áudio no WhatsApp talvez, tocar a campainha, levar um bolo e falar assim, ó, vim tomar um café contigo. Isso é batalhar pela unidade. Sabe o que é batalhar pela unidade? É você pegar aquela pessoa que sempre te tratou mal, e você nem sabe mais o porquê, e você chegar para esse irmão e dar um abraço nele e falar, irmão, eu te amo em nome de Jesus. Se tem alguma coisa entre nós que não deu muito certo no passado, ó, eu te perdoo, me perdoa também, vamos ficar bem, vamos consertar essa rede. Isso é unidade, isso é batalhar pela unidade. Batalhar pela unidade não é você fazer como muitas pessoas fazem, que elas falam assim, ó, eu fui lá, dei a paz do Senhor, não me respondeu, também não dou mais. Eu fui lá e dei um sorriso, não sorriu de volta também agora, nunca mais. Isso não é batalhar pela unidade, irmão. Isso aí você nem se esforçou, você nem tentou. Você tem que tentar, batalhar. Batalhar significa que é difícil. E se é difícil, a gente tem que se esforçar. Amém? És bem-vindo aqui e em nosso coração toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra